Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, ela já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e às quartas-feiras, às 19 horas, nesse formato e de forma presencial também, já retornamos. Nós estudamos as obras básicas da doutrina espírita, por isso GEOB, que é o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. No momento, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, estudamos o Céu e o Inferno durante 4 anos e meio, e atualmente estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o livro segundo do Livro dos Espíritos, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências. Hoje nós vamos iniciar um item novo, a metodologia utilizada por Kardec é que os livros são divididos em partes. Nós estamos na parte segunda, ou no livro segundo. Cada livro em capítulos, e esses capítulos em itens. Então, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item hoje que nós iniciaremos, Justiça da Reencarnação. Esse item, Justiça da Reencarnação, começa com a pergunta número 171. Vamos lá? Pergunta 171 do Livro dos Espíritos. Lembrando que a tradução que eu leio aqui para vocês é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. Vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem. Então, pergunta 171. Sobre o que está fundamentado o dogma da reencarnação? Pergunta de Kardec. Vamos ver o que é que os espíritos responderam a Kardec. Então, o dogma da reencarnação está fundamentado sobre a justiça de Deus e a revelação. Então, os espíritos começam sua resposta dizendo: sobre a justiça de Deus e a revelação. Por isso, repetimos sem cessar, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles que não dependeram de si mesmos para a sua própria melhora? Todos os homens não são filhos de Deus? Apenas entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, esta foi a resposta à pergunta número 171 que Kardec fez. Quais são os fundamentos do dogma, da doutrina
doutrina da reencarnação. Então, resposta dos espíritos, ou seja, qual é a base? Porque Kardec pergunta qual é o fundamento. Em que está baseada? Quais são as bases da reencarnação? Da doutrina, dessa ideia da reencarnação. Então, os espíritos dizem, está fundamentada, a base da reencarnação é justiça de Deus e a revelação. Então, é a base que está na ideia da reencarnação, não na crença. Porque a reencarnação não é uma crença. A reencarnação é uma lei. A reencarnação, todos estão sujeitos. A reencarnação é um processo. Então, não cabe crer ou não crer. Porque todos estão sujeitos a esse processo, a essa forma de aprendizado do espírito, que está embasada na justiça divina, na justiça do Criador. E eles explicam ainda por quê. Ainda dizem, por isso que nós repetimos sem cessar. Então, nós estamos sempre trazendo isso para que vocês fixem, para que vocês possam entender bem sobre a justiça de Deus e a revelação. Por isso, repetimos sem cessar. Então, estamos sempre trazendo a lembrança, o esclarecimento sobre isso, para que vocês não esqueçam que reencarnação significa justiça do Criador. E aí eles vão dizer, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A gente não diz que a casa dos pais está sempre aberta para os filhos, mesmo quando eles saem zangados, brigam com os pais. Geralmente os pais dizem o quê? Quando você refletiu, quando você quiser voltar para que nós possamos resolver essa questão, a porta vai estar sempre aberta para você. Então, os espíritos, se vocês agem dessa maneira, deixam sempre uma porta aberta para que aquele filho que cometeu algo de forma equivocada, que fez algo que não deveria, ele possa voltar e resolver com você. Imagine o Criador. Claro que o Criador deixa sempre uma porta aberta para que seus filhos, ao perceberem as escolhas equivocadas que fizeram, quando estavam encarnados, quando reencarnaram para um aprendizado e não souberam aproveitar a oportunidade, ele possa voltar de novo. Esta é a porta aberta, a reencarnação, para que possa, ao arrepender-se, ao perceber que aquilo que fez não é bom para si, para o outro e para a coletividade onde está inserida, o local onde está inserido, possa vir e fazer de forma diferente. Então, isso é justiça. Isso é tratar com equidade, com justiça, com igualdade. Porque nem sempre as pessoas tiveram as mesmas condições. E as condições diferentes podem interferir nessas escolhas. Então, se não houvesse a possibilidade de fazer de novo, de tentar de novo, isso seria justo com aquele que desde sempre teve as condições todas propícias? Então, por isso que é justiça divina a reencarnação. E continuando, os espíritos vão dizer, a razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade aqueles que não dependeram de si mesmo para a sua própria melhoria? Ou seja, você tentou, você queria fazer diferente, mas veio, por exemplo, num contexto que não era favorável, num período de guerra, num período de pouca tecnologia, de opções que pudessem facilitar essa vontade
de já fazer diferente? Então, por mais que você quisesse até ter feito de uma determinada maneira, as condições não ajudaram. Então, não dependeu apenas da sua escolha. Também o contexto, as contingências externas acabaram interferindo. Então, a razão diz assim, bom, já que a pessoa não foi apenas a forma como ela fez, ou o equívoco que ela cometeu, não foi apenas da sua vontade, mas também sofreu influências da forma como foi criado, do meio em que veio, das condições do período, do momento em que estava. Isso também interferiu, então não é justo que ela seja responsabilizada 100% por isso. Ela tem a responsabilidade dela? Tem. Porque mesmo com todas as condições difíceis, nós podemos ter uma capacidade de resiliência e fazer diferente? Podemos. Mas tem que ter um esforço maior. Então, não tira a responsabilidade do outro de dizer assim, não, ele poderia ter feito diferente. Poderia. Mas também houve situações que não foram favoráveis e que acabaram facilitando com que a pessoa se enveredasse por esse caminho. Então, os espíritos vão dizer, não é justo. A razão nos diz que não é justo. Se a nós, na nossa condição, a razão já nos diz, bom, se nós damos assim, pegamos duas pessoas e damos a uma quantidade de material para fazer um determinado serviço e damos a outra uma quantidade bem menor e queremos que os dois façam o mesmo serviço e encontrem o mesmo resultado, nós não acabamos favorecendo que um cumpra e que o outro tenha dificuldade e venha até a não cumprir? Então, nós, quando olhamos uma situação dessa, dizemos assim, mas não é justo. O justo é que dê condições iguais para que os dois possam ter a possibilidade de fazer a mesma coisa. Se as condições são iguais, o que vai diferenciar é o empenho de cada um. Mas se as condições forem iguais, então a situação está justa. Mas se não, se as condições são diferentes e um tem mais facilidade do que o outro, nós dizemos que isso é uma situação injusta. Então, se nós conseguimos enxergar dessa maneira, imagine o divino, o Criador. Então, a razão nos diz que não seria justo que uma pessoa que em determinada encarnação não teve as condições favoráveis ou que não dependeram apenas, exclusivamente dela, para que ela tivesse alcançado aquele resultado que às vezes é um resultado que não é favorável, que não é bom ao espírito imortal que somos. Se ela for condenada e não puder voltar para fazer diferente, para ter direito à felicidade eterna, ou seja, a alcançar a condição de puro espírito, isso não é justo. Isso seria uma injustiça. Então, os espíritos dizem, a razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles que não dependeram de si mesmos. Continuando, eles dizem, todos os homens não são filhos de Deus, então todos têm que ter os mesmos direitos. Apenas, eles vão dizer, entre os homens egoístas, ou seja, aqueles que não conseguem enxergar que se há diferenciação, se um foi privilegiado ou se outro foi prejudicado ou não teve as mesmas, isso não é justo. Apenas os egoístas não conseguem perceber que isso não é um caminho bom para todos, igualitário. Aí que os espíritos dizem, apenas entre os egoístas aqui se encontra a iniquidade, né? A injustiça, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Ou seja, errou, fez, matou, fez qualquer seja lá a atrocidade. Quando morrer, vai queimar no mármore do inferno para sempre. Tem nada de voltar para... Não. Apenas os egoístas, aqueles que não têm
amorosidade e justiça é que vão pensar dessa maneira. Essa foi a resposta dos espíritos. Mas como nós já aprendemos aqui, Kardec utilizou a sistemática de que ele faz a pergunta, coloca depois a resposta dos espíritos, em algumas questões ele faz comentários dele. Então Kardec tece comentários a essa resposta dada pelos espíritos. Vamos lá ao comentário de Kardec. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de obtê-la pelas provas da vida corporal. Mas, sem sua justiça, ele lhes permite, mas em sua justiça, ele lhes permite realizar em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre os que encontraram obstáculos à sua evolução independente de sua vontade, no meio em que foram colocados. Se o destino do homem fosse irrevogavelmente fixado após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça divina com relação aos homens de uma condição moral inferior. Trata-se da única que pode nos explicar o futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois nos oferece o meio de resgate dos nossos erros por meio de novas provas. A razão assim nos diz e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, seja igual àqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para todo o sempre do bem supremo e que poderá conquistá-lo por novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Quem é que, ao fim de sua carreira, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não está perdida. Ele a aproveitará em uma nova existência. Esse foi o comentário de Kardec, a pergunta número 171. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes que Kardec traz nesse comentário. Então, primeiro, que todos tendem à perfeição, ou seja, todos os espíritos estão destinados a atingir a perfeição, a felicidade, a ampliação de consciência, a tornar-se espíritos que chegaram na condição de consciência plena, de consciência crística, ou seja, que nós chamamos de pura espíritos, de espíritos de luz. Todos, não são alguns, não são os escolhidos. Por mais que a gente consiga enxergar ainda naquele espírito todo tipo de coisa que nos causa mal-estar, que abominamos, também esses espíritos estão destinados a um dia alcançar esse lugar de consciência plena, de consciência amorosa, de respeito, de lugar, de espírito puro ou espírito de luz, como nós costumamos dizer. Então, todos têm essa
tendência a chegar lá, que só é alcançado pelas provas da vida corporal, ou seja, nesse processo de vir e voltar, de reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Só que Kardec diz que o Criador, em sua justiça, permite que em outras experiências, nós voltemos para que nós possamos alcançar aquilo que numa reencarnação nós não podemos dar conta. Aquilo que naquela experiência a gente não conseguiu chegar até o fim. A gente não conseguiu entender, a gente não conseguiu integrar. Integrar isso já me pertence. Então, a caridade é uma forma da gente adquirir uma habilidade chamada bondade. Então, eu não adquiro a bondade como aquilo que me pertence, que eu já olho a vida dessa forma, por essa via, por essa ótica do enxergar o bem e o belo e proporcionar isso a mim e a todos, em uma, nem duas, nem diversas reencarnações. Eu começo vindo, exercendo a caridade, respeitando o outro, até que aquilo já me pertença, faça parte de mim. Que eu não tenha que fazer força, que eu não tenha que pensar, dizer assim, não dá para fazer isso não, isso aí prejudica a pessoa. É melhor eu fazer o bem para ela. Isso eu ainda estou pensando. Eu ainda estou elaborando, eu estou avaliando que eu devo me comportar dessa maneira. Quando a bondade já me pertence, eu atuo em todos os momentos de forma bondosa, sem precisar pensar. Então, isso não se adquire na encarnação. Então, quando eu venho e não consigo adquirir aquilo que é importante para o espírito imortal que eu sou, a reencarnação é a justiça, a bondade divina, dando oportunidade para que eu, em outra encarnação, possa dar prosseguimento, ou possa alcançar aquilo que nessa eu não alcancei, ou consertar aquilo que eu fiz numa outra de forma equivocada. Isso é o que Kardec começa dizendo. Depois ele vai dizer que não estaria de acordo com a equidade, com a justiça, nem com bondade, porque nós sabemos que Deus é soberanamente bom e justo, se ele castigasse para sempre aqueles que se equivocaram, que independente de sua vontade, ele vai dizer, no meio que foi colocado, porque até foi Deus que colocou ele naquela família, naquele país, naquele lugar e naquele tempo da história. E ele, independente da vontade dele, por mais que ele fizesse, ele não conseguiria fazer de forma diferente. Então, isso não condiz com a justiça e com a bondade do Criador, porque é soberanamente bom e justo. Soberanamente. Então, isso de fazer com que a pessoa pague eternamente pelos equívocos que cometeu, não condiz com soberana justiça e soberana bondade. Então, prosseguindo, Kardec também vai dizer no outro parágrafo que a doutrina da reencarnação consiste então em quê? Em admitir que em várias experiências, várias existências sucessivas, ou seja, vai e volta, vai e volta, vai e volta, a justiça divina em relação aos homens se cumpra. Então, aquele que ainda tem uma moral inferior, ou seja, que ainda não aprendeu, que ainda está na sua condição evolutiva, ainda precisando caminhar, que ele possa consertar isso. E que uma única encarnação não seria possível, porque aquele que fez e deu certo, tá tudo bem, beleza, já. E aquele que não? Então, trata-se da única doutrina da reencarnação que pode nos explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças. Por quê? Porque aquilo que eu não aprendi nessa, aquilo que eu não dei conta, vai chegando no final da minha vida, eu tô vendo, ai meu Deus, fazendo uma análise agora, eu vi que eu poderia ter levado a minha vida de outra maneira, eu vi que tinham coisas que eu
tô reconhecendo que eu pisei na bola. Opa, a doutrina da reencarnação me dá esperança. Tenho que me preparar já a partir dessa, com a ideia, com o pensamento, com a vontade de que eu preciso mudar isso, que na minha próxima experiência eu tenho que fazer diferente. Então, a única que pode nos explicar o futuro e fundamentar com esperança, pois oferece um meio para que a gente possa fazer diferente, o meio de resgate daquilo que a gente fez de forma equivocada, tendo a oportunidade em novas provas, ou seja, em novas experiências. E Kardec vai dizer, a razão assim nos diz, porque se nós admitimos que Deus é soberanamente bom e justo, não poderia ser de forma diferente. A razão assim nos diz. E também é o que os espíritos ensinam. Lembra que eles deram na resposta? Por isso que sempre, ó, a resposta dele. Por isso repetimos sem cessar que reencarnação é justiça divina. Então, a razão nos leva a pensar dessa maneira, a entender dessa maneira e também o dizer, o esclarecer dos espíritos sempre, de forma constante, para que a gente não esqueça. E finalizando o seu comentário, Kardec vai dizer que nós que temos a consciência da nossa inferioridade, ou seja, do lugar onde nós ainda estamos no nosso processo evolutivo, encontra na reencarnação um consolo, dizer assim, olha Sandra Naira, você não está perdida não, ainda dá tempo para você. Dá tempo nessa que você está aqui agora e dá tempo nas outras que virão, para que você possa mudar, para que você possa virar essa chave, para que você possa começar a fazer diferente. Então, a doutrina da reencarnação é uma esperança consoladora para que o nível de inferioridade em que eu ainda me encontro, eu posso sair dele. Eu tenho condições de modificar essa condição. Se acredita na justiça de Deus, que todos nós, né, soberanamente bom e justo, a gente não vai esperar que Deus vá condenar ninguém por toda eternidade, porque se a gente pensar dessa maneira, a gente vai achar que a gente age melhor do que Deus, porque se a gente é capaz de perdoar um filho, de perdoar um amigo que fez algo que foi muito ruim pra gente, mas a gente diz assim, mas eu vou dar uma chance para ele fazer de novo, e a gente achar que Deus não vai dar a chance e vai condenar uma pena eterna, nós estaríamos achando que nós somos melhores do que o ser que é a inteligência, o Criador, o divino, que é soberanamente bom e justo. Então, a gente não pode esperar que a gente vá agir melhor do que Deus. Então, continuando para encerrar, Kardec diz, o pensamento de que essa inferioridade não vai durar para sempre, que eu, Sandra Naira, eu ainda tenho salvação, eu ainda posso melhorar e que eu não vou ficar, quando cometer meus equívocos, presa nele para sempre. E que com os novos esforços nós conquistaremos um lugar diferente. E isso ampara e reanima e nos dá coragem para fazer diferente. Finalizando, ele vai dizer, dando um exemplo, de, por exemplo, no final da carreira, a pessoa já trabalhou ali 20, 30, 35 anos, sempre com muita dificuldade. De repente, quando está perto de terminar o seu labor ali do trabalho, a aposentadoria, vem um método novo, uma descoberta, uma nova tecnologia que vai facilitar muito. E ele vai dizer assim, poxa, eu estou aprendendo agora, que pena que isso não veio antes, ia facilitar tanto o meu trabalho. Mas esse conhecimento, ele me pertence. Então, ele vai dizer, quem é que ao fim de sua carreira não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não vai poder aproveitar mais ali naquele trabalho? Poxa, se eu tivesse aprendido isso antes, se essa tecnologia tivesse chegado antes, ia ser bem mais fácil o meu trabalho. Mas ele diz, essa experiência no caso do espírito, no caso das pessoas que estão no seu aprendizado, mesmo quando ela é tardia, mesmo quando ela chega
próximo ao retorno, ao desencarne, ela não está perdida, porque isso nós levamos conosco, que é a única coisa que a gente vai levar daqui. O conhecimento que adquirimos, a consciência de que aquilo não estava sendo bom para nós. Então, nós vamos levar isso e em outra experiência, no nosso retorno, primeiro na dimensão espiritual, quando retornarmos, que vamos utilizar no tempo que passarmos lá, para nos prepararmos, para fazer, planejar que o nosso retorno nós possamos utilizar aquele conhecimento, aquela consciência diferente numa nova experiência, ou seja, numa nova encarnação, quando reencarnarmos de novo. Então, com isso, com a pergunta número 171, nós fechamos esse ponto, justiça da reencarnação, e na próxima semana nós vamos iniciar um novo item, encarnação nos diferentes mundos. Lembrando, a nossa Escola Espírita Francisco Xavier, os trabalhos doutrinários são segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e quarta-feira, sempre às 19 horas, aqui no nosso canal, e de forma presencial na nossa casa, o nosso estudo das obras básicas, estudando agora, no momento, o Livro dos Espíritos. Então, eu espero vocês aqui na próxima semana. Vamos orar? Querido e amigo Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.